Então, vamos lá. Nós aqui vamos montar um painel onde nós temos representantes da Receita, do Instituto Amigo Leão, Prefeitura de Indaial, através dos seus fundos, CRC Santa Catarina, SESCOM e Fiesc. Logicamente, tem o apoio aqui da CID e de mais integrantes que talvez, por falha minha, não esteja aqui no protocolo. Então, eu vou chamar aqui da Receita Federal, Marcelo Stoiani Nercolini, para vir acima tomar assento. Também chamo aqui do Instituto Amigo do Leão, Loriberto Starosky Filho, da Prefeitura Municipal de Indaial, da Secretaria Gestora dos Fundos da Criança, Adolescência e Idoso, o secretário Márcio de Oliveira, do CRC Santa Catarina, Marisa Luciana Schwab de Moraes, do SESCOM, Gessé Kleber de Souza, e da Fiesc, Sandro Volpato. Agradeço a todos. Bom dia a todos. Eu trabalho na Fiesc, atualmente estou como gerente da área de responsabilidade social, trabalho aqui com a Lígia, e é um prazer muito grande estar aqui hoje. Queria, cumprimentando o prefeito Silvio, o presidente da CID, o Marcondes, saúdo a todos os presentes. E, pessoal, nesses dois exemplos de projetos que nós vimos aqui, já valeu a pena a gente ver o quanto é importante, né, e o quanto é fundamental esse trabalho de cooperação juntos, né? Porque são recursos que ficam na cidade e que, além de melhorar, com certeza, os nossos indicadores sociais, também melhoram nossos indicadores econômicos, que nós não podemos esquecer que esse recurso fica na cidade e movimenta toda a economia. Então, é muito importante a gente ter esse trabalho aí. Eu vou, então, aqui estar com o pessoal aqui, pedir licença. Nós vamos, então, começar com a fala aqui do Marcelo Nercolini, diretor adjunto aqui da Receita Federal, grande parceiro incentivador aí, que vai nos falar um pouco sobre a legalidade da destinação do imposto de renda, né, e também sobre o crescimento de Indaial. Por favor. Então, bom dia para todos. Cumprimentando aí na pessoa do diretor da CID, todos os presentes aqui. Eu estou aqui hoje para falar da importância da destinação de uma parte do imposto de renda para esses fundos da infância e adolescência e do idoso. Existem outras destinações, mas nesse momento, que é a campanha da declaração de imposto de renda, que vai até 30 de maio, a gente dá bastante destaque à destinação que a gente pode fazer na própria declaração. Então, a gente pode ver ali, ó, infância fundo dos direitos da criança e do adolescente e da pessoa idosa, ali são os que a gente pode destinar na própria declaração, né? O do audiovisual, da cultura e do esporte, eles podem ser destinados ao longo do ano. Por exemplo, se você tivesse destinado ao longo do ano 2024, você poderia colocar na declaração agora. Se não foi feita nenhuma destinação, você tem os 6% para os fundos da criança, adolescente e do idoso, que pode ser destinado agora. Tem o Pronas e o Pronon, que também são opcionais ali, de 1% para cada um, e do esporte também tem mais 1%. Você consegue destinar, na prática, até 9% do imposto, mas aí teria que conjugar, né? Uma parte você destina ao longo do ano, isso para a pessoa física, e outra parte você pode destinar ali na declaração direto. Mas, nesse momento, o que é importante a gente destacar é que seja feito na declaração de cada um a destinação para esses dois fundos ali. Do idoso está um pouquinho... Os projetos para os idosos precisam de um pouquinho mais de atenção, né? Da infância e adolescência já tem mais trabalhos em cima, dos idosos ainda está um pouco incipiente. É importante que a gente desenvolva alguma coisa também nesse sentido. Ali o Pronas seria para quem tem necessidades físicas, né, tem alguma deficiência, e o Pronon é para quem tem câncer, né, oncológico, ali, o ON ali do final, né. E reciclagem está dentro de um contexto ainda de regulamentação. O Ministério do Meio Ambiente já fez a parte dele, falta o Ministério da Fazenda ainda, então provavelmente a partir da próxima
desse ano de 2025, talvez já seja possível começar a doar ao longo do ano, né? Provavelmente não vai entrar na declaração, assim como da infância e adolescência e do idoso, na declaração são só esses dois. A gente vê ali, ó, diretamente na declaração, o limite seriam 6%, né? E que você pode fazer, que seria do lado direito aqui, né? Que seria o limite para você fazer na declaração. Ao longo do ano, você pode fazer doações aos fundos, inclusive em forma de bens, desde que você pegue o recibo ali assinado por quem é responsável por aquele projeto ali, que aquilo ali esteja perfeitamente regulamentado, tal. Uma coisa que é importante também fazer, que talvez seja um papel que as instituições, associações podem fazer, é facilitar a confecção dos projetos para a captação dos recursos. Às vezes o recurso vem, fica no fundo e ninguém sabe como captar aquilo ali, né? Ou não estava preparado para captar. Tem uma ideia, mas não colocou aquilo organizado no papel de forma que consiga captar. Então, isso é interessante que a CID possa fazer, ou a Fiesc possa fazer, de repente fazer uns workshops assim para o pessoal saber como se preparar para captar o recurso. E para a prefeitura também é interessante, porque você desocupa, vamos dizer assim, uma parte do orçamento que você dedicaria para dar assistência social para essas pessoas, pode fazer cobrir outras necessidades da prefeitura e deixar que organizações especializadas façam melhor essa assistência à infância, à adolescência, ao idoso, do que a própria prefeitura poderia fazer, às vezes improvisando, né? A pessoa que está ali com um projeto dedicado àquilo, focada naquilo, acaba fazendo um trabalho melhor. E é importante que esse dinheiro que iria diretamente para os cofres da União tenha a oportunidade de ficar aqui no município e trazer algum benefício, né? O imposto, ele não, por característica, você não diz para o ente público onde é que ele deve ser aplicado, né? Quem decide é o próprio ente público. Isso aqui é uma exceção, é uma conquista do cidadão. O cidadão pode dizer, olha, eu quero que um pedacinho do meu imposto vá para aquele fundo, para esse projeto. Inclusive, na lei tem essa previsão de você dizer, olha, eu quero que vá para tal projeto. Daí é uma viabilidade que a prefeitura tem que dar, né? Dizer, ó, tem esses projetos aqui, você quer que dedique esse teu recurso aqui, mudar tal para esse projeto. Uma coisa importante para dizer também é que o DARF é recolhido em separado, não é junto com o imposto de renda, ou seja, até dia 30 você tem que recolher o DARF da destinação. Não é um tostão a mais do que você já pagaria normalmente no imposto de renda. Se você pagar 1.000, você vai continuar pagando 1.000, só que uma parte você consegue destinar para esses fundos, né? Você vai recolher um DARF separado e aquilo vai ser deduzido do teu imposto. Se você tem imposto a restituir, aquilo que você destinar volta para você, remunerado pela Selic. Então, não existe como perder, sempre ganha, né? Um ganha-ganha. Então, tá lá, você não vai pagar nenhum tostão a mais, né? Então, ou você soma a tua restituição, ou vai ser abatido do imposto a pagar. Aqui a gente tem uma noção do potencial ali de Indaial. O Indaial conseguiria, se fosse 100%, né, arrecadar ali 2.275.000 para esses fundos. Claro que chegar a 100% é difícil, né? Seria o ideal, mas é difícil. Mas hoje que a gente está arrecadando, hoje 3,45% desse potencial é pouco, dá para avançar bastante. Então foi 78 mil ali, o valor arrecadado com DARF, né? Foi destinado ali nas declarações 79.816. Vejo que tem uma diferencinha, que às vezes a pessoa indica na declaração e daí não recolhe o DARF. Então, isso aí é um problema. Deve ter que retificar a declaração tal, para tirar aquilo ali, para você não cair em malha. Mas é importante que isso seja feito até por meio dos escritórios de contabilidade, nas conversas, não importa como, você estimular as pessoas a exercerem esse direito, de pegar um pedaço do seu imposto e ajudar quem precisa. Aqui a gente está vendo
que o município de Indaial aqui está em 20º lugar ali no potencial, né? Ou seja, uma economia importante, aqui um município pujante da região. Aqui aqui na parte do IRPJ também a gente tem possibilidade de destinar o IRPJ ali a gente já tem uma destinação boa, né? E a gente consegue crescer ainda 35% nessa destinação. Aqui para Indaial, o potencial do RPJ é 2.674.000 e o potencial é 6 milhões, né? A gente está conseguindo já 2.674.000, ou seja, a gente já está numa situação bem melhor na parte da pessoa jurídica do que da pessoa física. Então, o gap não é tão grande, né? Mas ainda dá para crescer 44%. E aqui a gente tem, naquele QR Code ali, quem quiser captar ali o link, você pode ver os fluxos, né, de recursos da União para o Estado, para os municípios. A gente tem aqui, por exemplo, que em janeiro e fevereiro, agora de 2025, já foi transferido 21,95 milhões para o município, né? E aqui tem vários dados aqui que a gente pode encontrar nesse link, que às vezes o discurso às vezes se perde um pouco, o dinheiro volta, tal, volta bastante dinheiro, a gente vive na federação, né? Os recursos são aplicados de maneiras estratégicas, nem sempre a gente pode concordar, isso é o preço de se viver em sociedade. A gente tem que dar a nossa contribuição e confiar que quem está lá gerindo os recursos faça da melhor maneira possível e a gente tem que fazer a nossa parte também fiscalizando. E dentro das nossas possibilidades, já que a gente tem essa possibilidade, dar um pouco desses recursos para projetos sociais, como esse que a gente veio divulgar aqui. Então, é importante sempre destacar isso em todas as vezes que a gente vem aqui, a gente faz essa campanha, porque a gente precisa dobrar, triplicar, a gente precisa chegar a pelo menos 50% do potencial ali de arrecadação para que isso movimente também a economia de cada município, esse dinheiro tenha oportunidade de ficar aqui e não seja necessário que o prefeito vá buscar esses recursos em Brasília. É uma situação importante para os cidadãos, é o exercício da cidadania. Então, era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês. Obrigado, doutor Marcelo. Se puder falar um pouquinho para nós, agora nós estamos na fase da declaração pessoa física, né? Sim. E o sistema é extremamente simples, né? A emissão da DARF, mas hoje nós só conseguimos direcionar para o município, né? Por exemplo, se você quiser direcionar para um projeto da cidade aqui, você ainda não consegue, né? Não, diretamente na declaração não, você consegue direcionar para o fundo. Isso é uma coisa interessante. A pessoa pode destinar, por exemplo, a sua cidade de Natal, ou para o município onde mora. Vamos dizer que tem um indaialense que mora em Blumenau e ele quer que o dinheiro fique em Indaial. Ele pode, na declaração dele, vai lá na aba de destinação, ele vai escolher o fundo municipal ali de Indaial e pode destinar para cá. Inclusive, tem uma situação interessante, que eu acho que aquele slide até que eu não comentei nada, que tem municípios que ultrapassam 100% do potencial. Por quê? Porque vem dinheiro de outros municípios. Quando teve aquela tragédia no Rio Grande do Sul, muito dinheiro foi para lá, né? Então, são situações que você consegue destinar em qualquer esfera da federação, para fundo federal, estadual, municipal, da tua declaração, e para a tua livre escolha. Então, por isso que a gente sempre incentiva todo mundo a fazer essa destinação, porque é uma oportunidade mesmo de você beneficiar projetos importantes e municípios que você vê que precisam, né, que você conhece.
É uma maneira de você colocar a tua mão ali e indicar para o Estado, olha, faça isso aqui que eu quero que você faça isso. Perfeito, essa flexibilidade é fantástica, realmente, que você pode dar para a tua cidade natal, ou seja, você tem esse poder da escolha aí, né? Muito obrigado, doutor Marcelo, aí pela sua apresentação. Passar então agora aqui para o Loriberto Starosk Filho, formado em Ciências Contábeis e Administração. Ele atua como consultor, pesquisador e professor, e é um grande voluntário. Ele vai falar um pouco para nós aí representando o Instituto Amigo do Leão, trazendo dicas práticas para empresas e contadores aí da questão das leis de incentivo. Loriberto. Obrigado, Sandro. Bom dia. Uma enquete rápida. Quem é contador aqui? Por favor, levanta a mão. A gente vem para um encontro desse, o administrador financeiro, quem é de organização? Ninguém de organização? OSCs, nada? Temos, claro. A gente vem para um encontro desse e vem falar de números, não é mesmo? Esse é o propósito. Eu também quero trazer, pelo menos, números, mas numa outra perspectiva, que a gente tem trabalhado muito forte no Amigo do Leão. E eu queria que vocês gravassem esses dois números, tá? 2,77 e 2.822,19. Ao final da minha fala, vocês vão entender o que significam esses dois números. Eu vou falar um pouquinho do que é o Instituto Amigo do Leão. Ele nasceu com um propósito muito especial, que é estimular a cultura da doação e fortalecer instituições sociais, ajudando-as a gerar maior impacto na sociedade. Nós tivemos um pequeno exemplo aqui hoje desse impacto que as organizações causam. E a gente poderia, até a fala do Rogério, do vídeo que eles receberam na empresa, e assim nós poderíamos ter inúmeros outros exemplos de como a nossa pequena ação de destinar imposto tem feito a mudança na vida, não só de organizações, não só da sociedade, mas principalmente de pessoas. Pessoas. A gente está auxiliando pessoas nas mais diversas frentes. E eu vou acertar em algum lugar aqui. Então, a gente tem atuado no Instituto Amigo do Leão, e nós temos um leãozinho que eu sempre brinco com o Kélcio, né? O nosso ele é simpático, né? Ele tem uma cara bonita, convidativa, né? Nós temos atuado em 3 frentes, principalmente. Nas organizações da sociedade civil, nos conselhos e nos fundos, e também junto a empresas e pessoas físicas que são os contribuintes do imposto de renda. Alguns dos nossos projetos, nós temos o Portal de Transparência, que é um trabalho que está sendo construído em conjunto com a Fiesc e com a plataforma Prosas, e daqui a pouquinho vai estar no ar, né? Vai ser uma coisa muito especial, porque acredito que o Dr. Marcelo comentou de que muitas vezes a gente não sabe nem para onde esse recurso e como ele está sendo utilizado. O portal de transparência, ele vai permitir que os fundos que venham a aderir ao portal de transparência, vou dar esse spoiler, Sandro, né, elas possam colocar essas informações lá, disponibilizar. Então, qualquer pessoa vai ter acesso e verificar onde aquele recurso está sendo aplicado e de que forma. Então, é um ganho para a sociedade como um todo, para nós contribuintes também, e também, obviamente, para as organizações que estão envoltas com os projetos. O Hub Amigo do Leão é um projeto que esse é destinado a um público mais específico, mas vai trabalhar a questão da cultura de doação junto à área da cultura. E uma dos nossos, digamos, filhotes mais queridos é o Prêmio Amigo do Leão, que já tivemos 2 edições e onde a gente faz um reconhecimento para empresas, para pessoas, para organizações, para instituições que, de alguma forma, têm se envolvido com a questão do imposto de renda. E, com muita alegria, a gente tem premiado, é um reconhecimento, é um troféuzinho,
é um muito obrigado que a gente entrega, né? Aliás, tem uma categoria que é para os contadores, e seria muito legal a gente ter um contador de Indaial participando e ganhando, tendo esse reconhecimento também. Por enquanto, nós temos uma bicampeã, que é de Blumenau, a Viviane, acredito que alguns de vocês conheçam ela, né? E ano passado nós tivemos também um contador de Itá, município de Itá, que também foi contemplado no fundo do idoso, a Viviane no fundo da infância. Mas, quando a gente pensa também em números, né, a gente precisa conhecer quem é que é esse terceiro setor para o qual a gente tanto trabalha, tanto busca recursos. E agora a gente tem números. Tá? Em 2023 foi lançada essa pesquisa a partir da FIP, pelo Movimento Cultura de Doação. Eu também tive a oportunidade de participar desse movimento, onde nós chegamos a números de quem é o terceiro setor, quando comparado a outros setores do Brasil. E aí a gente tem números impressionantes. O terceiro setor hoje ele é maior do que o setor de fabricação de automóveis, e ônibus, e caminhões, que representam 1,73% do PIB, enquanto o terceiro setor representa 4,29%. É gigante. O terceiro setor é imenso. Nós não tínhamos essa informação. A gente sabia que era grande, mas não tínhamos essa informação. Agora a gente tem. Agora a gente pode pleitear questões com propriedade, porque nós temos esses números, esses dados. Estamos um pouquinho abaixo da agricultura, que é 4,57. Tá? Mas a gente tem uma representatividade, a gente tem números com os quais a gente pode se basear para identificar quem que é esse setor tão importante na economia. Né? E quando a gente olha o panorama de doações, né, a gente vai identificar algumas situações. Eu vou me permitir vir um pouquinho mais para cá, porque os olhos já não ajudam mais tanto. Também os números são pequenininhos aqui. Mas motivações para doar, né, a gente tem alguns dados interessantes. Né? Deixa eu vir mais perto do Sandro aqui, que vai ficar mais fácil. Isso pode até ajudar. Mas temos várias motivações aqui para doar. E aqui são respostas estimuladas, tá? Porque acredita na causa, porque faz bem doar e assim por diante. Tem aqui dados de 3 anos, inclusive, essa pesquisa. E a próxima lâmina ela vai nos trazer uma outra realidade, que é com relação às causas e quem é que influencia a minha doação. Causas, nós vamos ter lá, em primeiro lugar, criança e adolescente. É a causa que mais chama a atenção, a que mais recebe recursos. E como a gente está falando de fundos aqui, eu tenho que falar do idoso também. O idoso está em 5º lugar. É a causa que está em 5º lugar. E aí tem outras ali no meio. Mas eu queria chamar a atenção, principalmente dos colegas que são contadores, para essa parte de cá. Quem é que influencia? Em primeiro lugar, nós temos a igreja, grupo de comunitário, família, depois amigos, vizinhos. E eu vou descendo. E, gente, eu fui procurar onde é que estão os contadores nessa lista de influência. Ela não está aqui. Então, nós temos que repensar isso, presidente. Nós temos que trazer os contadores como uma influência aqui também. Tá? Nós temos esse potencial de influenciar os nossos clientes, né, a contribuírem mais. Para quem sabe, na próxima pesquisa Doação Brasil, que vai sair este ano, inclusive, tá? A gente já começa ali, pelo menos, a aparecer entre os 10 primeiros influenciadores. Né? E aí eu preciso trazer, não sei se isso era uma fala da presidente, mas eu vou trazer aqui, depois ela me puxa a orelha, né? Mas nós temos lá no juramento do bacharel de Ciências Contábeis 2 aspectos que nos levam a pensar sobre isso. Tá? Nós temos como dever de cidadania e desenvolvimento da sociedade.
nós prometemos isso. Não é só números, não é só financeiro, não é só cálculo de imposto, não é só apuração, que é extremamente importante, mas nós temos um dever comunitário também, no desenvolvimento da sociedade. Então, a gente tem essas informações, a gente pode ser influente e a gente pode fazer isso. Tá? E aí eu preciso, bem rapidamente, pode passar para a próxima, falar para a gente chegar naqueles números lá, vocês lembram deles, né? Que dentro do sistema tributário existe algo que é a repartição de receitas tributárias, que começa lá, eu acredito que muitos já trabalharam com aquela maquininha bacana lá, né? Eu, quando comecei como office boy no escritório, eu trabalhava com uma daquelas, né? Aliás, eu tenho uma dessa como um acervo pessoal para nunca me esquecer de onde a gente começou. E é muito legal brincar com ela às vezes, funciona ainda. Dos quais a gente calcula, emite o DARF, e esse dinheiro ele vai para o Tesouro. E de lá depois ele é repartido através dos fundos, né? Falando especificamente aqui do imposto de renda, né? Fundos de participação de Estado, fundo de participação de municípios. E a União também fica com uma parte, não vou entrar nos detalhes aqui dos percentuais, mas nos principais números que nos interessam. A seguir, pode ser. Anualmente, o Tribunal de Contas da União ele emite uma normativa onde são identificados os percentuais que cada Estado e cada município vai receber com relação a essa repartição. Aqui os números são bem pequenininhos, mas só trouxe um extrato. Isso aqui é um documento que tem quase 200 páginas para listar todos os municípios, os mais de 5.000 municípios que nós temos. Mas eu queria chegar aqui, para a gente refletir sobre números também. Tá? Eu fiz aqui uma simulação com base num contribuinte que tem aí uma renda anual de R$180 mil. Números simulados, tá, gente? Onde tem a previdência, tem um dependente, tem despesas médicas, despesa com instrução, e ele gerou o imposto de R$ 31.357. Isso aqui é o que ele deve para a União, que ele vai recolher para o Tesouro Nacional. Tá? Percebam que, como eu falei antes da repartição, o fundo de participação dos municípios ele recebe 22,5%. Tem uma beiradinha lá que ainda é distribuído depois com alguns outros critérios. R$7 mil daquele 31 mil que esse contribuinte gerou vai ser distribuído para os municípios, dos quais Santa Catarina vai receber a enorme quantia de R$296. Vocês já entenderam onde eu vou chegar, né? Capital ainda tem uma particularidade, recebe um pouco mais, e o interior vai receber R$256. Nós temos 295 municípios, considerando a capital. 294 municípios vão receber um pedacinho daqueles R$256. Vamos lá, adiante. E aí eu vou trazer aquele primeiro número que eu trouxe para vocês, que são os 2,77. Indaial tem direito, pelos cálculos da distribuição, a 0,82% do que foi arrecadado. Então, aqueles 31 mil que aquele contribuinte gerou, Indaial vai receber de volta R$2,77, que vai vir para o orçamento geral do município. E vai ser, enfim, distribuído e conforme o orçamento for aprovado. Tá? E eu quero chamar a atenção com relação, então, à destinação que uma pessoa física pode fazer. O Dr. Marcelo trouxe que existe um potencial máximo de 9%. Então, esse 9% desse contribuinte aleatório aqui representaria R$ 2.822. É isso que ele poderia deixar para projetos aqui do município. De novo, a gente pode fazer a diferença. Porque se a gente tiver essa informação, a gente pode convencer o nosso contribuinte a deixar o recurso aqui. Adiante. Então, como é que fica a situação, né, desse contribuinte utilizando esse mecanismo
essa decisão individual dele de destinar o imposto, né, sobre aqueles 31 mil que ele pode deixar 2.822 em projetos no município. Ele ainda vai continuar devendo, recolhendo, né, 28.535, que vão seguir o fluxo normal. Vai para a União, é feita a distribuição, e o que volta para o município, depois que ele fez essa distribuição, R$ 2,52. Vejam que, para o município, representou 20 e poucos centavos só, a menos que ele vai receber. Então, praticamente nada. Para o município, não tem perda. Aliás, tem ganho. Porque, além dos 2,52, vai receber mais 2.822, que vão ficar aplicados em projetos. Então, sem a destinação, que volta para o município 2,77, com a destinação 2,52, mais o que foi aplicado em projetos. Então, é muito importante a gente ter essa noção de como o nosso tributo ele circula, essa jornada que ele faz, até ele chegar na ponta. Para a Receita também não vai fazer diferença, porque o controle vai ser igual. Não muda nada. Tá? Próximo. E aí, como já teve abordagem aqui também, eu só quero reforçar isso. Tá? A opção de decidir para onde o recurso vai é nossa, é do contribuinte. E, de novo, nós temos um papel enquanto contadores, seja atendendo pessoas físicas, seja atendendo a pessoa jurídica, onde a gente trabalha, o contribuinte, nós temos como auxiliar nesse processo de decisão. A decisão final é do contribuinte, mas nós podemos ajudar. Não há um desembolso, existe esse direcionamento, que o Dr. Marcelo já trouxe. Tem a questão do impacto social, com o que a gente viu aqui hoje acontecendo já, com o depoimento do Rogério também, de vidas transformadas. O dinheiro vai circular no município e, mais importante, que talvez muitas vezes a gente nem se dá conta, vai gerar novos tributos. Porque um projeto, e aí o secretário pode corroborar isso, dá para entregar qualquer documentozinho na prestação de contas? Não dá. Né? Tem que ser com excelência, com documentos que a gente, na contabilidade, diz que são documentos, né, que tragam confiabilidade. Né? E, diante disso, gera-se novos tributos. Então, veja que é um ciclo que cada real ele acaba se multiplicando inúmeras vezes. É um ciclo. E aqui é um ciclo virtuoso, porque ele vai crescendo cada vez mais. Temos mais uma? Bom, eu encerro aqui a minha fala, mas eu queria pedir muito assim a contribuição também de vocês para seguirem o Instituto Amigo do Leão. No Instagram, é fácil de achar, a carinha dele está lá. Temos o nosso site, Instituto Amigo do Leão, lá tem inclusive materiais que são próprios para os conselhos municipais. Nós temos lá modelos de editais de chancela, modelos de projetos, e a gente também, enquanto Instituto Amigo do Leão, a gente está disposto a ajudar, a contribuir com os conselhos municipais que sentirem aí alguma dificuldade em alguma questão, né, para que a gente possa fomentar isso. Observatório Social, acredito que possa contribuir também muito com isso. Né? A Orplan Solutions é a minha empresa de consultoria, e vou fazer um jabazinho também. O meu podcast, Cidade Vê Gratidão, lá a gente tem, há 3 anos, apresentado histórias inspiradoras de instituições que fazem a diferença na vida de pessoas. Inclusive, aqui de Indaial, já tivemos, a Arlete já foi, o Observatório já esteve, Tom Maior também já teve, a Arlete também, da casa, já esteve conosco lá também. E fica também o convite para que vocês sugiram outras instituições que a gente quer levar lá para mostrar aquilo que é feito de melhor, inclusive com o imposto que a gente tem para ser destinado. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Norberto.
Roberto, então a gente pode afirmar então que o Instituto Amigo do Leão veio para ser uma ferramenta, um instrumento, realmente uma instituição para apoiar então empresas, contadores, as organizações nesse movimento. 100%. Estamos à disposição para contribuir, para somar. Perfeito. Grandes oportunidades nós temos aí, né? Com certeza. Obrigado, Roberto. Passa então agora para o nosso amigo Márcio de Oliveira, secretário de Desenvolvimento Social e gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, do Fundo Municipal do Idoso. Márcio, a palavra está contigo e vai ser muito bom te ouvir aí falar do panorama aqui da cidade. Obrigado. Bom dia a todos. É uma honra estar presente aqui, junto com os amigos. Eu cumprimento de primeira mão os amigos do Executivo, os secretários aqui presentes, aos nossos amigos servidores que compõem a pasta de captação de recursos e organizaram esse evento juntamente aqui com as entidades. Também ao presidente da CID e demais categorias, é uma grande honra estar aqui. Bem, a minha incumbência é falar sobre o fundo, o FIA, que traz como seu nome Fundo para a Adolescência, Infância e Adolescência. Como gestor do fundo, nós, como gestores, somos o que temos a responsabilidade de aplicar esse numerário na camada social. Eu sou egresso do terceiro setor. Eu venho do terceiro setor. Hoje, compomos a pasta da Secretaria de Desenvolvimento Social. E quando nós falamos dessa secretaria, nós estamos falando de proteções básicas sociais. E quando nós estamos falando do Fundo da Infância e Adolescência, esse fundo promove uma continuidade para nós, da Secretaria, dos serviços, programas e projetos. Então, para que nós tenhamos uma ideia daquilo que estamos fazendo essa manhã aqui, se trata dentro do campo da civilidade, do dever e do direito. Como dever de fazer a dedução, o direito é provido, a proteção social, a continuidade do serviço. O FIA e os seus projetos, providos pelos nossos editais, de forma muito intencional, cabe aqui dizer, esse ano de 2025 nós vamos ser muito intencionais com os projetos. Ele promove o direito da criança e do adolescente. Direito à alimentação, por exemplo, direito à proteção, direito à educação, direito a ter família. É isso que o FIA promove para nós. Então, como gestor do fundo, nós olhamos para ele com um apreço, com algo muito mais especial. Porque ele alcança, muitas vezes, a camada que nós não alcançamos. O setor público não alcança todas as camadas sociais. Nós temos aqui projetos como a Casa da Amizade, Observatório Social, que promovem de forma ética e moral na construção da mentalidade familiar da criança, que dá o direito à infância, a essa fase da vida de construção do cidadão. Então é muito bom quando nós estamos reunidos aqui, falando da promoção e da dedução desse imposto, do imposto de renda para os projetos, os fundos municipais e, então, os seus projetos. E é muito importante, porque nós somos a ponta final. Como a ponta final, vindo até do egresso do terceiro setor, e como gestor atualmente, eu entendo a importância desse fundo, eu entendo a importância do numerário que ele compõe, mas muito mais eu entendo a importância dos projetos aonde eles são aplicados, esses valores são aplicados. E é isso que nós estamos buscando esse ano de 2025. Aplicar de forma muito intencional junto aos conselhos e entidades. As entidades promovem os seus projetos. Os conselhos aprovam. Mas e a gestão? Como a gestão vê? Como ela participa? E esse é o nosso interesse.
participar de forma mais efetiva e de forma muito mais intencional. Vejam bem, vou falar um número para vocês aqui. Conselho Tutelar, 2.508 atendimentos em 2024. Atende qual fase? Adolescência. Até os 19 anos. Quais são as questões sociais que nós estamos observando ali? Quais são as leis quebradas nessa fase? E como nós devemos promover e incentivar as entidades que vão se utilizar do fundo desse número para que ela promova o serviço, o projeto ou o programa ideal para esse grupo social, para essa camada. Então nós compomos o quê? A gestão de dados para esse grupo. Então esse grupo ele recebe agora de nós um relatório. Olha, nós estamos com medida socioeducativa, por exemplo. Onde são os nossos maiores problemas? Questões sociais, vulnerabilidade. Aonde eles estão? Para que a entidade ela possa ela ter um olhar mais tênue, um olhar mais direcionado para o grupo que ela vai apontar. Se na infância, de 0 a 12, se na adolescência, de 12 a 19. Então, a nossa função como gestor também é apontar o problema social e dizer ao grupo, às entidades, olha, vejam, nós estamos com essa questão aqui e você precisa criar um programa, um projeto que faça valer o valor na direção certa. Senão, nada vale. Os projetos precisam ser intencionais. Eles precisam promover o programa correto, o projeto correto. Isso é a gestão quem faz. Somos nós quem realizamos isso. Somos nós quem trazemos os dados. Agora, é muito importante todos estarmos cientes que estamos cumprindo o nosso dever dentro da categoria civilidade. E formando. Nós estamos trabalhando, quando nós falamos do FIA, podemos falar também do Conselho Municipal do Idoso, por exemplo, e do seu fundo do idoso, que é a reta final da vida, a melhor idade. Quando nós aplicamos na base, nós temos um futuro melhor. Nós estamos gerando também para a melhor idade. Então, a importância desse encontro aqui é aquilo que ele gera. O que gera para nós, como gestores do fundo. Essa mentalidade que nós queremos criar a partir desse ano. Não que não tenhamos, mas o que nós encontrávamos no passado eram projetos muito transparentes, que promoviam de forma muito pulverizada, mas não intencional, não direcionada. Então, esse ano 2025, a nossa intenção é promover junto às entidades um trabalho, criar os seus projetos, seus programas, que deem continuidade aos nossos também. Nós temos um abrigo municipal. E o fundo alcança as 20 crianças abrigadas lá. Crianças e adolescentes. Ele alcança aquele grupo. Nós conseguimos utilizar desse fundo junto aos conselhos e promover a eles serviços e programas de forma legal, coerente e equilibrada. Por isso a nossa intenção esse ano, e a nossa fala esse ano, e eu bato nessa tecla, é apontar para as entidades que promovem os seus projetos, que nos trazem os seus projetos para análise, a intencionalidade. A questão família. Porque são esses os números que nós estamos averiguando. A fase da adolescência, quando não bem cumprida a fase da infância, como eu torno esse adolescente? Quem ele se torna? Vocês estão tendo uma ideia da importância da aplicação, da dedução dessa fatia do imposto? E aonde nós vamos tocar? É muito bom nós falarmos dos projetos, da captação dos recursos que o fundo promove.
Mas é muito mais importante também nós falarmos que a captação promove projetos que tocam as vidas. E é isso que nós queremos, esse efeito que nós queremos surtir. A mentalidade correta, o coração pulsante correto. Trabalho em unidade, em comunhão. Essa é a nossa intenção quando nós estamos fazendo a gestão desse fundo. E dos demais fundos também, que compõem a nossa pasta. A prestação de contas é muito importante. Sem a prestação de contas, a entidade ela não pode e não deve apresentar um projeto no ano seguinte, no edital seguinte. É impossível que ela faça isso, sem que ela apresente uma boa prestação de contas. E quem faz a fiscalização dessa prestação de contas? São os conselhos. Quem aprova aonde esse valor vai ser aplicado? São os conselhos. Então foi muito importante, esse ano nós criamos um FENG, um Fórum das Entidades Não Governamentais. Chamamos todas as entidades para participar conosco, promovendo a elas o direito de participação, que é previsto por lei, para que nós possamos compor os conselhos com o maior número de entidades possíveis, mas muito direcionado. Categoria criança, CMDCA, criança e adolescente, categoria idoso. Então, por exemplo, Conselho Municipal de Habitação. Então, nós estamos sendo, esse ano 2025, mais intencionais, e nós queremos agradecer a presença de todos aqui e falar um pouquinho, rapidamente, aí, da importância que esse fundo compõe a nossa pasta. É muito importante a vossa presença aqui. Eu quero te agradecer, principalmente agradecer em nome das crianças que recebem os programas diretamente, que recebem o efeito do projeto e do programa na sua vida, na sua infância e na sua adolescência. Isso compõe de forma o seu caráter, a sua moral e a sua ética. Muito obrigado pela presença de todos e obrigado pela oportunidade. Márcio, eu queria que tu falasse um pouquinho, né? Projetos mais assertivos, então, que realmente que tenham sentido para o município, para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, para os idosos. Mas hoje, na tua visão, como é que está chegando esses projetos? É claro que tem todo esse movimento agora que vocês estão começando, né? Mas como é que chegam esses projetos? Esses projetos estão bem fundamentados? Ou ainda há necessidade de melhorias? É claro que não dá para definir um padrão, né? Mas qual é a tua visão nesse sentido? Os projetos têm duas formas de nos chegar. Primeira, os editais, que são anuais, são chamamentos, e as entidades elas entregam os seus projetos, ou a entidade nos apresenta o projeto, e aí nós vamos decidir junto ao conselho se ele é aplicável ou não. Nós estamos buscando compor os dados das entidades. Por exemplo, nós temos a Casa da Amizade, nós temos Salve uma Infância, o Observatório Social, o seu Rogério. Então, qual é a nossa função? Apontar para eles, olha, vamos apontar esse ano para esse núcleo aqui, a base de construção moral e civil da criança. Vamos apontar para isso. Por quê? Porque lá no conselho, os dados, e na medida socioeducativa, os dados que nos chegam, eles estão alarmantes para nós. Então, nós podemos trabalhar a base aqui, para que daqui a 3, 4, 5... E lá no conselho, esse número, ele seja composto de forma positiva, e não de tantas quebras, por exemplo, de cunhos da lei, né, na adolescência, por exemplo. Então, as duas formas são essas: editais de chamamento e apresentação de projetos para os conselhos. Perfeito, Márcio. Muito obrigado aí pela tua explanação, foi excelente. Obrigado. Passamos agora, então, para a senhora Marisa Luciana Moraes, que é a presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, CRC, é contadora especialista em auditoria e perícia contábil, mestre em engenharia de produção e doutora em administração. Marisa, a palavra está contigo aí. Muito obrigada. Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui com todos vocês. Cumprimentar os meus colegas do painel, Receita, Amigos do Leão, Secretaria, Sescom.
Cumprimentar a nossa representante do Conselho Regional de Contabilidade aqui de Indaial, que é a Joselene, está aqui conosco. Ela é a ponte entre a nossa autarquia, cuja sede está em Florianópolis, e a cidade de Indaial, representa os colegas contadores lá na nossa base, representando a cidade de Indaial. Meu diretor do Conselho Regional, que também nos acompanha. O Conselho Regional de Contabilidade tem colocado inúmeros esforços para reverter, querido colega, aquele panorama ruim que você apresentou, para que a classe contábil, nos seus quase 23 mil profissionais ativos e registrados, possa ser, sim, o agente multiplicador, possa ser, sim, aquele que vai chamar o contribuinte e dizer: é possível, faça, é lícito, é legítimo, é desejado. Então, eu quero crer que em breve a gente consiga mudar essa realidade. Fiquei triste com aquele resultado, mas não posso mentir dizendo que fiquei surpresa, porque acho que temos, sim, como autarquia que representa uma classe tão pujante, tão robusta, temos muito ainda que contribuir nesta causa. Temos feito várias ações, eu vou tentar mencionar algumas aqui rapidamente. Os números que já foram apresentados, eu vou ser bastante breve, porque eu acabei trazendo alguns também. A nossa fala, enquanto entidade, enquanto Conselho Regional de Contabilidade, é claro que ela se concentra naquilo que é mais premente, né? No caso, Fundo da Infância e Adolescência e Fundo do Idoso, porque estamos num momento propício para falar destes, pontualmente, já que temos a opção de fazê-lo agora, até 31 de maio. Mas nós temos percorrido o Estado em diferentes ações, falando não só de FIA, né, de infância, adolescência e idoso, mas tentando falar do conjunto da obra, das quantas possibilidades que temos e que o nosso colega Marcelo já apresentou. Nós estamos falando de desporto ou esportes, nós estamos falando de pacientes oncológicos, nós estamos falando de pessoas com deficiência, nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de agora mais recentemente, reciclagem, né? Nós estamos falando de um conjunto de possibilidades. E se nós... É natural que estejamos falando mais disso nesta época do ano, mas se nós não fizermos um trabalho ao longo do ano, aquelas outras possibilidades vão se esvair. Dificilmente alguém vai lembrar, fora do período de imposto de renda, que é possível você doar o ano inteiro, que é possível fazer destinações o ano inteiro para entidades, claro, devidamente habilitadas, para entidades legítimas, mas que é possível fazer o ano inteiro. Recolhe esta documentação e, no momento do imposto de renda, você faz os devidos abatimentos. Então, é claro que nesta época do ano isto é mais latente, mas é função nossa também falar o ano inteiro, porque senão nós vamos ficar quase que reféns deste momento da declaração e direcionando para 2 possibilidades, quando, na verdade, temos 8, pelo menos, possibilidades. Então, a nossa intenção é, claro, fazer esse dever de casa agora, no momento mais propício a isso, mas fazer também o tempo todo. Esse material, eu tirei alguns poucos slides do material da Fiesc, e aqui eu agradeço gentilmente o convite, a Lígia, né, que fez o primeiro contato. É um material incrivelmente bem estruturado, né, a cartilha deles, que é completa, com detalhes, com todo o direcionamento. E eu tomei alguns slides lá para dizer, primeiro, e tenho dito, quando percorro o Estado falando do assunto, que nós falamos hora de fundos, hora de programas e hora de normativas lei. Né? Então, quando falamos de infância e adolescência e idosos, fundos, propriamente dito. Mas quando falamos em cultura, em esporte, agora, recentemente, reciclagem, falamos de leis que nos habilitam a fazer, né, destinações. E quando falamos de pacientes oncológicos e falamos de pessoas com deficiência, estamos falando de programas. Seja por qual via for, seja por qual normativa for, é um conjunto de possibilidades muito importante. E a classe contábil precisa
se tornar corresponsável. Os percentuais, o senso comum fala muito dos 6%, eu gosto dos asterísticos, né, que tem outras tantas possibilidades. A gente pode resumir, e, de novo, não vou focar aqui no como, mas sim no que a classe contábil pode fazer para auxiliar, né? Mas aquele 6, para mim, eu costumo brincar e dizer que é ilusório, é mais do que isso, né? Nós podemos, se cuidarmos deste assunto o ano inteiro, nós podemos chegar a 9 pessoa jurídica e 10 pessoa física, como também já colocou o meu colega da Receita, Marcelo. O conjunto de possibilidades precisa, de novo, material da Fiesc, precisa se tornar conhecido. Você fala com o contribuinte, ele não tem noção que pode fazer e como pode fazer. Na época do imposto de renda, ok, você consegue um pouco mais de adesões de pessoas. Alguém me falou, o meu colega contador, os poucos que o fazem, me falou, alguém da minha família que está ligado ao terceiro. Nesta época, ok. Mas acho pouco provável que o contribuinte tenha noção desse todo. E falo do contribuinte pessoa jurídica também, que tem até 10% somado todos os as possíveis destinações. Poucas pessoas sabem que os fundos, especificamente para pacientes oncológicos e para pessoas com deficiência, estão fora do teto dos 6%, que ele pode ir os 6 e mais um para cada um destes fundos. E que agora tem mais um lá da cultura, do desporto, que se desdobra para projetos de reciclagem. As pessoas não sabem. O contribuinte não sabe. E talvez não tenha obrigação de sabê-lo, mas é obrigação, sim, nossa, de fazer barulho em torno da causa. Eu tenho tentado, desde que assumimos a gestão do Conselho, lá em 2022, estamos no segundo mandato com este mesmo grupo de conselheiros, eu tenho tentado trazer essa pauta de forma muito recorrente. Conseguimos algumas vitórias, temos algumas parcerias importantes. A mais recente é com o próprio governo do Estado de Santa Catarina. O governador nos deu abertura para trabalharmos, de certa forma, de forma conjunta, porque, óbvio, que o governo do Estado tem interesse que os recursos fiquem no Estado. Seria insano se não fosse assim. É natural. Então, o ano passado, nós já fizemos aqui o percentual da pessoa jurídica, né? E aqui o da física, que pode chegar a 9. Então, não estamos falando só de 6. Nós estamos falando de 9 ao longo do ano todo, sim. Reunido todas as possibilidades, sim. O governo do Estado tem nos ajudado a proliferar estas mensagens e eu vou falar um pouquinho dessas iniciativas. Os números, o cenário é tristonho, é deprimente em alguns momentos, porque você vê o recurso escoando por entre os dedos do município e do Estado. Ele vai para Brasília e não fica conosco. E quando a gente olha para os números da pessoa física, já dói o coração um pouquinho. Quando a gente soma o potencial da pessoa jurídica, é inadmissível que tanto recurso. Eu ouvia o colega dos bombeiros falando o que fizeram com 30 mil reais, né, que receberam do projeto. Todos os uniformes, né, estava atenta ali. Eles fizeram muito, eles e tantos outros, né, que recebem, com tão pouco. E se esses recursos aqui, que o Marcelo já apresentou, potencial da pessoa... ele quebrou ali a configuração. Potencial da pessoa física só para os 2 fundos, infância, adolescência e idoso, potencial de 487 milhões, ficou no nosso estado e nos diferentes municípios, 17,16 que ele também apresentou. Isto é nada, gente. Isto representa 3,52%. Eu olho para o 3,52% e só vejo 96,48% que deixaram de ficar. Eu olho para o 3,52% e penso, ok, e os outros 470 milhões? Porque eram 487, ficou 17. Nós deixamos de usar, tão bem utilizado, 470 milhões só de pessoa física, só da declaração. Isso é muito recurso. E pode ficar pior. Aqui tem o número de contribuintes. Eu fiquei fazendo conta, contador tem disso, né? Adora, embora não sejamos só isso.
dos 734 potenciais pessoas, agora estamos falando de indivíduos, né, que poderiam ter feito, só 16 mil fizeram. A classe contábil de Santa Catarina hoje reúne 22.800 e tantos profissionais. Se cada contador tivesse feito, já mostra um problema aí. E nós estamos cobrando da classe contábil, sim. O exemplo tem que partir de nós. Nós somos, como classe, corresponsáveis, sim. Tenho feito esse discurso e não é discurso solto e não é discurso vazio. Isso é uma causa nobre. É o mínimo que podemos fazer como profissionais da contabilidade, que tem um alcance absurdo em todo o país, em todas as entidades, sejam físicas, sejam pequenas, médias, grandes, públicas ou privadas, nós alcançamos todas como profissionais. Por que não fazer um barulho bonito aí em torno dessa causa? Em termos de contribuintes é pior ainda, né? O valor em reais é de 3,52 que ficou, e em termos de contribuintes só 2% das pessoas neste país fizeram a opção para esses dois fundos. É muito pouco. Eu trouxe os dados de Indaial, claro, a gente procura colocar os dados de onde estamos, né? Esse número também foi apresentado. A notícia é boa. Indaial está acima da média nacional. A notícia é ruim. Indaial tem 96,13, né? Para poder buscar. Temos potencial para mais de 96%. É muito recurso, né? Dos 2,28 milhões, apenas 88 mil. Deste fundo, eu sei que os valores são superiores, sou uma pessoa jurídica, eu estou tratando pontualmente daquele momento de decidir. Hora da declaração do imposto de renda, né? Optar por um dos dois, 6%, 3 para 1, 3 para 8, enfim. Os números de pessoa jurídica, pior, tanto pior, né? Eu recebi esses dados da Receita Federal, o delegado lá de Florianópolis, todo ano está me municiando dessas informações. Foram recolhidos nas mais ou menos 41 mil pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real neste estado. São cerca de 41 mil pessoas jurídicas que podem optar. Foram recolhidos 10,32 bilhões. Elas juntas deviam 10,32 bilhões. Para o FIA, se pegarmos o 2%, porque pessoa jurídica é 1 e 1, né? Temos 206 milhões. E as pessoas jurídicas, se olharmos o potencial de todos os fundos, lembram que pessoa jurídica pode 10 ao longo do ano, somado ao longo do ano e o momento da declaração, nós estamos falando de 1,303 bilhão que poderia ficar. E ficou, meus caros, 169 milhões. Nós estamos falando de 16%. Mas é 16%. Então, lá se esvaiu 84% agora, né? Escorreu das mãos do Estado de Santa Catarina 84%. Mas nós estamos falando de bilhões. Não é 84% de R$10. É de bilhões. É muito recurso. Somando aquilo que deixamos de trazer para os fundos da pessoa jurídica só no ano de 2024 e da pessoa física, deu uma pequena cifra de 1,33 bilhão. O Estado, os nossos 290 e tantos municípios, deixaram de receber. Meu amigo, se a entidade do terceiro setor faz muito com 30 mil, o que não conseguiríamos fazer no Estado inteiro com 1,33 bi? Não tem erro na conta, infelizmente, gostaria que tivesse. Aí vou trazer o profissional para esse contexto. Já antecipei algumas coisas. Quantos somos? Somos multidão, eu digo. Nós somos uma das classes mais robustas deste país. Nós somos multidão. Se olharmos para o país, nós somos mais de 500 milhões. 500 milhões de pessoas. Que hoje, esse dado é de ontem, antes de ontem, eu peguei atualizado.
529 mil profissionais no país poderiam ajudar nesse processo. Em Santa Catarina, quase 23 mil. Dado de antes de ontem, 22.877 profissionais, mais de 5.600 escritórios ou organizações contábeis. Olhem o poder multiplicador que nós temos aqui. E a classe contábil, tão atribulada que é, eu entendo, tão assoberbada com tamanho nível de responsabilidade, volume de tarefas, deixa para um segundo plano este tema que é tão necessário. Eu abro meus eventos quando trato desse assunto, colegas, falando que nós não estamos tratando de números só. Nós estamos tratando de vidas. E aqui foi falado. Nós estamos falando, cada cifrãozinho deste é uma vida que nós deixamos de impactar. É uma criança em condição de vulnerabilidade que nós deixamos de atender. É um idoso que precisa de um atendimento. Eu uso muito como exemplo, até porque vivi esse exemplo no meu seio familiar, quando eu vejo a possibilidade de fazermos doações, porque a infância, a adolescência, o idoso, fala por si só, eles precisam da nossa atenção. Está na lei magna, está na Constituição Federal deste país. É dever da sociedade, da família e do Estado. Da sociedade, não é só do Estado. Nós somos, como cidadãos, corresponsáveis. Mas quando eu olho a possibilidade de fazermos destinação de recursos para pacientes oncológicos, eu vivi no meu seio familiar durante 8 anos. Minha irmã enfrentou arduamente a luta contra essa doença terrível, perdeu a luta, a batalha, eu a perdi há 2 anos para a doença, e eu vi os 8 anos da vida dela lutando com aquilo, com condições razoáveis de lutar com aquilo. Ela tinha um bom plano de saúde, ela tinha condições de brigar na justiça para conseguir uma quimioterapia diferenciada e teve de fazê-lo. E quem sequer tem isso para a sua luta pessoal? E aquele cidadão que está lutando, tanto quanto a minha irmã lutou, quanto tantos da nossa rede de contatos, vê as pessoas lutando, sem nenhum recurso, que dependem de entidades para ajudar a vir lá não sei de onde, para o CEPOM em Florianópolis para fazer a sua quimioterapia, porque não tem condições de deslocamento. Eu não me conformo quando eu vejo esses recursos saindo e as pessoas aguardando por eles para atender tantas finalidades. É compromisso da classe contábil, meu querido amigos do Leão, reverter isso. Nós precisamos fazer mais. Eu sei que muitos colegas estão fazendo. Eu sei que nós somos premiados, que tem uma categoria lá no Amigos do Leão, Blumenau dá um banho aí. Eu sei que Itá, por exemplo, tem um trabalho muito lindo, vez ou outra. Tem um colega nosso na comissão do voluntariado do Conselho, que é de Itá. Eu sei que a gente já faz muito, mas precisamos mais. Por quê? Porque esta conexão é absolutamente verdade. Um profissional da contabilidade alcança... Eu olhei o número, mas não trouxe, não sei exato, eu vou ousar falar aproximado. Empresas ativas em Santa Catarina, até outro dia, era em torno de 22 milhões de empresas ativas em Santa Catarina. Quantas destas 22 milhões de empresas o profissional da contabilidade atende? Todas. Absolutamente todas. Não há uma entidade que possa prescindir da figura de um profissional da contabilidade. Então, esse cidadão está lá, tem uma relação de confiança muito interessante, porque o gestor confia no profissional da contabilidade, até porque a vida econômico-financeira está nas mãos desse cara também. É a hora desse cidadão, que tem um poder de influência muito interessante, dizer: meu amigo, vamos fazer? É um DARFzinho separado, né? Vamos fazer? Não fez o ano todo? Vamos fazer agora? Pelo menos esses 2 fundos a gente consegue alcançar. Nós sabemos do potencial e estamos trabalhando para que esses 23 mil saibam do potencial. Eu ando correndo o Estado fazendo barulho em torno desta causa. Vamos ver. Uma hora dá resultado. É trabalho de formiguinha. O governo do Estado, somado às entidades contábeis, e aqui eu falo de Sescons, aqui eu falo de FECONTESC, que são super parceiros, somado à sociedade, o resultado
É fórmula do sucesso, eu digo. Soma, a conjugação de esforços vai dar certo. Nós precisamos mudar esse cenário. E é essa conjugação de esforços que eu acredito. Temos alguns probleminhas para enfrentar? Temos alguns obstáculos? Temos. E eu tomei a liberdade de falar isso para o governador do Estado, num evento em Florianópolis. Ele estimulou o evento, fizemos a parceria, CRC, SESCONS, FECONTESC, evento, falar dos fundos. Foi o ano passado, na sede do Conselho, e com o governador presente na primeira fileira. Eu digo, eu não vou perder a oportunidade. Eu fiz a palestra, esta é parte dela, e eu disse, vamos lá, vamos avisar também que nós temos algumas batalhas a serem enfrentadas, e trouxe 3 fatores limitantes, e na ocasião, claro, o governo do Estado já sabe, possivelmente já sabia de alguns deles, mas a gente reforçou. São 3. Primeiro, pessoa física, todos sabem, só pode optar pela doação, declaração completa. Ok. Já tem muito recurso ficando para trás, né? Que a gente não aproveita, né? Só que nós temos um probleminha aqui. Só as declarações, os contribuintes que fazem a completa podem. Só que no nosso estado, você deve saber melhor do que eu desses números, 62,3% das pessoas não fazem declaração completa. São optam por fazer a simplificada pelas condições. Então, nós temos 62% que, ainda que quisessem fazer, não poderiam. Concordam? Porque não está normatizado para elas. Primeiro elemento que dificulta, né, potencializarmos ainda mais esses fundos, está nessa questão que é legal. Né? Nós precisamos mudar as normativas para alcançar outras formas de tributação. O governador ficou empolgadíssimo. Ele disse, presidente, quando eu sentei ao lado dele, depois da minha prova, apresenta aí que a gente vai levar isso para Brasília, vamos tentar mudar essa realidade. Depois disso, durante 1 ano e meio, eu tenho uma comissão trabalhando só em torno de fundos lá no Conselho, para tentar propor mudanças nas normativas para superarmos algumas dessas dificuldades. Primeiro fator limitante, então, só declaração completa, quando a maioria, no nosso estado, faz declaração simplificada. Olha como poderia melhorar. Segundo probleminha, vocês lembram dos números? Pessoa jurídica, tributadas pelo lucro real, eram cerca de 41 mil, ficou 1,03 bilhões? Pois bem, só eles podem. Só que tributados pelo lucro real também são minoria. Existem outras formas de tributação. Lucro presumido, simples, e estes também não podem. Então, nós precisamos perceber que, se mudarmos as normativas aqui também, nós teríamos chance de alcançar outro público em potencial. E o terceiro fator limitante, o imposto a gente parcela, né? A gente pode. Vai lá, 8 suaves prestações, né? O DARF é feito separadamente na hora. Eu não acho que isso seja uma desculpa para não fazer. Eu, de verdade, não acho. Meu Deus, é uma parcela insignificante até do montante, né? Que você... Vamos lá, eu tenho 10 mil reais para pagar de imposto, é um pedacinho que eu vou fazer o DARF separado. É o meu 3%? É o meu 6%? É pouco. Mas pode ser que o contribuinte se sinta desestimulado e diga, como é que é? O imposto eu posso pagar separado, mas se eu quiser doar é na hora? Vou ter que desembolsar? Pode haver um desestímulo. Eu não acho que é uma boa desculpa, não. Porque eu acho que é nobre, como eu falei. Mas entendemos que este não parcelamento pode ser um fator limitante. Desculpa para quem não quer fazer, talvez. Mas, enfim. Nós levamos todas essas questões e constituímos uma comissão. O SESCOM está lá, colega. SESCOM... FECONTESC, que é a Federação dos Contabilistas do Estado, OAB, porque trata-se de mudança de normativa, então a OAB é um parceiro interessante. Secretaria de Estado da Fazenda tem representante, Conselho Federal tem representante. Na semana passada, esta comissão me entregou o seu produto, parte dele, né? Está sempre em construção. Me entregaram, eu ia entregar em mãos ao governo do Estado por ocasião de um evento que fizemos em Itajaí, que dia? Semana passada, né? Foi semana passada, em Itajaí. No auditório da Univale, nós
usamos aquele espaço, cabe em torno de 500 pessoas, quase lotamos o auditório, tinha bastante público, tinha entidades do terceiro setor, tinha empresariado, tinha contador, falamos para esse público diverso. E estava de novo o governo do Estado, dessa vez na presença da vice-governadora, e eu disse, vice-governadora, o trabalho está pronto, eu tenho o que entregar, está aqui, ó. Esta é a proposta desse grupo. Muda aqui, muda colar, altere uma legislação aqui. E eles fizeram redação de texto até. Tem a proposta até da redação do texto. Então, o trabalho está bem. Agora cabe ao governo e a nós, como entidade, colocar isso embaixo do braço e começar a bater nas portas, meu amigo. Ah, vai ter que ser na esfera federal? É lei federal? Vamos bater no gabinete dos senadores. Vamos pedir, vamos usar a frente parlamentar da contabilidade que está constituída. Ah, é estadual? Vamos bater na porta dos deputados. É função nossa mudar essa realidade. E o caminho também passa por estas mudanças. Estou terminando, ela já me deu um aviso. Aqui eu vou ser bem sintética, até porque vocês, talvez, que são das entidades, têm muito mais propriedade para falar. Para receber esses recursos tem todo um rito, né? Tem todo um caminho. O colega falou da secretaria, né? A elaboração do projeto, a execução e a prestação de contas. É claro que conhecimento da legislação é necessário para... Aqui eu tenho a impressão de que nós temos problema, porque alguém hoje falou em algum momento que às vezes tem o recurso e não tem o projeto. E nós, profissionais da contabilidade, eu acho que podemos ajudar em algumas etapas aqui também. Também. Prestação de contas, meu Deus, podemos ajudar sobremaneira. É tão verdade isso que tem normativos que falam da figura do contador. Eu peguei aqui um texto da cultura, da instrução normativa, que diz, ó, é obrigatória a contratação do contador com registro no conselho de classe para elaborar projetos da cultura. As normativas do Desporto, do Pronas e do Pronon também falam da figura do profissional da contabilidade. Em resumo, nós podemos contribuir em várias etapas. Em várias etapas. E o que estamos tentando fazer, senhores, é compromisso desta entidade, do Conselho, é multiplicar. É fazer isso, replicar no Estado inteiro, sensibilizando a nossa classe. Este ano ainda é possível, né? Nós temos, dos 46 milhões de declarações deste país passíveis de serem entregues, em média, até março. Estes foram os números de declarações entregues no nosso Estado nos últimos 3 anos. No país, a expectativa é de 46 milhões até final de março, e eu entendo, a pré-preenchida não estava pronta, né? Não estava totalmente liberada, só 5 milhões tinham entregues. Olhei ontem, o dado saiu ontem, aumentou para 10 milhões, mais ou menos, de declarações entregues. O que eu estou tentando dizer com esse último slide? Ainda há tempo? Se nós temos 46 milhões de declarações a serem entregues e só 10 milhões foram entregues, temos 36 milhões que nós podemos ainda tentar convencer, tentar multiplicar, tentar sensibilizar. E eu quero muito, senhores, que em outra ocasião que estivermos aqui em Indaial ou em qualquer outro lugar desse Estado, que a gente possa apresentar números melhores e que possa dizer... E eu quero encher o peito para dizer isso, o profissional da contabilidade conseguiu contribuir nesse processo. Até porque, como disse, nós somos, sim, corresponsáveis por ele. Muito obrigada a todos pela atenção. Vamos apurar um pouquinho por causa do horário aqui. Vou passar, então, para o nosso amigo Jesse Kleber de Souza, né? Formado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Gestão Financeira e custo e também em Gestão Pública. Ele atua há mais de 18 anos na área contábil e é sócio-diretor da Capital Executiva Contabilidade. Vai falar um pouquinho sobre as ferramentas, recursos disponíveis, entre outros. Aí. Amigo, um prazer te receber, está contigo a palavra. Obrigado. Primeiramente, quero cumprimentar o Rogério Eira, diretor da CID, anfitrião deste evento. Em seu nome, eu estendo todos os meus cumprimentos de bom dia aos colegas contadores, os amigos aqui que fazem a plenária e contribuintes do Leão. Bom dia. Bom, primeiro falar um pouquinho do SESCOM, a entidade a qual eu estou representando. É uma entidade contábil que une e representa 180 escritórios contábeis aqui no Vale Europeu.
E exatamente no dia de hoje, 10 de abril, nós estamos com a ação do Declare Certo, que é o dia D. Então, hoje nós estamos com diversos profissionais da área contábil em Blumenau e região, em todas as nossas cidades representativas, à disposição dos contribuintes para justamente esclarecer as dúvidas, né, em relação à declaração do imposto de renda da pessoa física e também o trabalho solidário de incentivar este cidadão, este contribuinte, para que ele faça a doação para os fundos dentro da sua declaração. Quero pegar alguns ganchos daquilo que foi apresentado hoje aqui e quero citar o Corpo de Bombeiro, que faz um excelente trabalho aqui no nosso município. Ele apresentou prestação de contas com um projeto que ele recebeu do FIA de R$30 mil. Mas olhe só, o valor intangível que tem atrás desses R$30 mil. Olha quanta educação que ele compartilhou nesse projeto. E isso não tem valor. Esse valor é intangível, incalculável. E eu quero pegar uma outra fala do nosso secretário aqui. Ele fez 2.500 atendimentos no Conselho Tutelar, tem uma entidade do abrigo que acolhe 20 crianças. Qual é o valor intangível disso? Os nossos projetos que são subsidiados através dos fundos, quanto isso já inibiu e quanto ainda pode atender e diminuir esses atendimentos do Conselho Tutelar, né? Então, por trás de toda essa movimentação, existe um valor intangível muito grande mesmo, que precisa ser explorado. Então, essas doações elas vão além do 30 mil, vão muito além. É importante, Marisa, citar e reforço, né, esse trabalho que está sendo feito em conjunto, dessa movimentação de alterar as instruções normativas para que a declaração simplificada também possa alcançar as doações. Caso prático, ontem eu atendi um cliente, fizemos a declaração do imposto de renda, simulamos a completa, simplificada, ele estava com poucas despesas dedutíveis, optou-se pela simplificada. Mas ainda assim ele saiu com um DARF de R$11 mil. Então, literalmente, é o dinheiro escorrendo pelas mãos, porque, através da simplificada, não pode efetuar a dedução, a doação. Então, esse é um trabalho que está em grande desenvolvimento, em grande ação com o CRC, com o SESCONS, com a Fiesc, com todas as entidades empresariais, nessa movimentação junto com a Receita Federal para que se altere essa instrução normativa, porque aí, sim, esse 62% ele pode ficar a zero, porque aí nós vamos ter uma abrangência muito maior. Falar também um pouquinho das empresas de lucro real aqui do nosso município. Elas são a minoria, mas têm um potencial econômico gigante. E aí eu fico muito feliz quando eu vejo uma prestação de contas, um balanço social de uma empresa dessa, e lá ela divulga que patrocinou os fundos, patrocinou diversos projetos. E aí eu volto a falar, não é o valor que ela destinou, mas é o bem intangível que ela está alcançando. Então, eu fico muito feliz quando as empresas de Indaial, do lucro real, fazem essa movimentação e já tem isso em sua cultura. Então, hoje, os nossos profissionais ligados ao SESCOM estão distribuídos em nossas cidades. Já é a 6ª edição, Marisa, que a gente vem incentivando essa movimentação para o dia do Declare Certo, para que venha os contribuintes se incentivar a fazer as doações. Então, no demais, eu parabenizo a todos os profissionais aqui da Receita Federal. Sem dúvida, são grandes parceiros, estão sempre à disposição dos profissionais. Parabenizo a CID, a Prefeitura, por toda essa movimentação. E a gente, como profissional contábil, sabemos da nossa obrigação social com a comunidade, e, em nome do SESCOM, a gente se coloca à disposição de todos. Muito obrigado. E hoje a gente tem o dia D aqui, inclusive, né? Exatamente. Acontecendo aqui, Está vai até acontecendo aqui. 11h30, né? Isso, exatamente.
Obrigado. Obrigado a você. Pessoal, a gente está entrando na reta final agora. Eu vou apresentar o nosso trabalho da Fiesc em relação ao Fundo Social, que trabalha com as leis de incentivo. Então, vou ficar de pé aqui. Nós, então, atuamos aqui na responsabilidade social. A Lígia, acho que todos conhecem, a nossa interlocutora aqui da responsabilidade social da região. E o nosso trabalho realmente é fazer um movimento no Estado, né, em relação aos projetos sociais, buscando a transformação social e econômica, né. Nós temos, eu não vou, obviamente, apresentar aqui para os senhores, mas só para conhecimento, nós temos atualmente 8 programas, nós trabalhamos com a questão da inclusão para pessoas com deficiência, a questão do voluntariado também, temos uma plataforma de voluntariado que é disponível para todos, trabalhamos também com a questão da Oportuniza, então um computador que uma empresa não tenha mais utilidade com a pessoa física, nós recebemos esse computador, os nossos alunos fazem a manutenção, a revisão, e nós doamos para instituições, para alunos carentes, e fazemos esse trabalho de inclusão, entre outros tantos programas aí que nós temos. Mas o que a gente queria falar para vocês é do Fundo Social. Nós temos uma plataforma disponível, onde vocês podem conhecer os projetos nas leis de incentivo que foram aprovados. É claro que vai das instituições, né, cadastrarem esses projetos na nossa plataforma, mas é uma vitrine, né, então, para as pessoas conhecerem as empresas, conhecer os projetos que estão disponíveis, que foram aprovados pelo governo. Vou passar aqui bem rapidamente, já foi muito debatido aqui, falado, né, mas nós temos, Santa Catarina é o 5º estado que mais envia recursos para Brasília e o 27º que recebe, né? É inaceitável isso, né? Nós temos 52 mil indústrias e mais de 42 mil organizações da sociedade civil. Foi muito bem colocado aqui já também, né? Santa Catarina recebeu 107 bilhões em impostos, recolheu, né, 107 bilhões em impostos e retornou 10 bilhões. Isso é dado de 2022, um pouco ultrapassado, mas está aí. Mas é uma dor, né, que nós temos, né? Então, no ato da declaração, né, dados aqui da Receita, né, Marcelo, nós temos um potencial de 486 milhões e o valor destinado em 2024 foi 17 milhões, como já foi colocado aqui, ou seja, só para reforçar realmente o potencial que nós temos, né? E o que nós fazemos? Então, a gente faz um trabalho com as indústrias, né, nessa questão de campanhas, de mobilizar os colaboradores, mesmo a gente tem esse número reduzido de pessoas que fazem declaração completa. Nesse momento agora da declaração pessoa física, a gente faz esse trabalho realmente de estar sensibilizando, né? Aqui é a nossa plataforma, depois a Lígia vai estar disponibilizando para vocês as apresentações, né, para vocês conhecerem. Eu acho que tem mais uma aqui. Como é que é feito, né? Então, as entidades elas cadastram os seus projetos, né? E, a partir daí, passam por algumas premissas aqui da Fiesc, e também empresas, né? E pessoas físicas também querem receber, quando um projeto é cadastrado para terem conhecimento, faz um cadastro simples aqui para estar recebendo essas informações, e a partir daí a gente começa a ter uma conexão. Então, é uma forma que a gente viu, né, de estar apresentando os projetos para as empresas, né, muitas vezes desconhecem, né, e o que é bacana é que nós já tivemos indústrias de outros estados que, por exemplo, queriam aplicar um projeto do Fundo de Idoso e não tinham no seu estado. E, a partir dessa plataforma nossa, eles viram que tinha um projeto e aportaram um recurso. E já fazemos também lives, né, palestras também sobre essa questão do imposto de renda, sempre mostrando o nosso papel de articulação de rede com os diversos setores. E a gente sempre faz questão aqui, é um exemplo aqui, então, no nosso presidente Mário, ele enviou a cada colaborador que fez o seu processo de doação no ano passado, né, uma carta de reconhecimento, de agradecimento por essa iniciativa. São ações simples, né, mas que mostra o resultado, né? Também nós tivemos aqui também a palestra do Dr. Daniel Carlos também, ele fez uma palestra lá para os nossos empresários na reunião mensal que acontece da diretoria, onde ele foi lá também falar que não tem nada de errado, muito pelo contrário, né, doutor Marcelo? É só uma agenda do bem e que todo mundo sai ganhando, né? E temos vários materiais também que ficam à disposição dos senhores, se quiserem utilizar, adaptar, a gente está à disposição. E o que nós vamos estar lançando agora também é o Manual dos Investidores, então é um passo a passo aí que está chancelado pelo CRC, né, doutora Marisa? Né? Então foi aprovado, que nos dá bastante segurança, a Receita Federal também, e da gente poder estar mostrando e fornecendo gratuitamente um manual aí
dos investidores, para as pessoas verem um passo a passo como funciona. Certo? Aqui nós temos o nosso QR Code também, que a gente fica à disposição, né? A Lígia aqui, a nossa interlocutora, e com certeza vai poder auxiliar vocês. E agora, para a gente ir para o encerramento, nós tínhamos 2 perguntas aqui, que foram nos passadas. Deixa eu só... Uma, eu entendo que já foi bem debatida aqui, né? Que é por que empresários contábeis não apresentam as destinações do Fundo de Infância e Adolescência ao Fundo Idoso aos seus clientes de declaração completa. Foi muito bem comentado aqui, falado, né? Mas eu tenho uma pergunta aqui que talvez fosse bom até para a gente esclarecer, que é falar sobre projetos chancelados, né? Não sei se você pode estar falando, Márcio. Bem, vamos lá. Os projetos chancelados, como eles funcionam atualmente na nossa cidade, no nosso município. Nós não temos a lei que libera as chancelas, né, no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Nós temos um regimento e uma lei. Essa lei da criança e do adolescente, que rege também as regras do Conselho, ainda não permitem os projetos por chancela. Por quê? Porque nós não temos ainda total conhecimento e ainda não controlamos isso, não é uma forma de controle, não conseguimos ainda ter uma gestão sobre a aplicabilidade de cada projeto. Então, nós precisamos ter uma clareza um pouco maior de como esses projetos chancelados funcionam. Por quê? Veja bem, quem vai ser responsável final se a entidade não prestar uma conta ou não prestar as contas? É o gestor da pasta. Então, sempre quem assina o valor e libera, ordena o pagamento, é o responsável. Não é aquele que aplica o projeto em si na base. É o responsável pela pasta, que fica, o ordenador aqui fica responsável. Por isso, a nossa análise ela tem que ser uma análise mais firme em relação a isso. Como vamos aprovar os projetos por chancela, os limites de valores que precisamos, né, quais valores nós podemos alcançar, por exemplo, e para quais projetos nós vamos destinar, certo? E de que forma o Conselho também vai analisar a chancela. Isso é muito importante. Nós precisamos entender as intenções, né, de quem apresenta um projeto desse cunho, por exemplo. Né? A intenção dele está de acordo com a nossa intenção, está de acordo com a nossa visão, ele está de acordo com a nossa demanda reprimida, por exemplo, né? Atende a demanda reprimida do município ou não? Né? Então, o que ele promove em si? A captação de recursos para a promoção da entidade ou a captação de recursos para a promoção e a finalidade, a proteção, o serviço, o programa e o projeto. Por isso, nós estamos estudando isso de uma maneira jurídica, junto com a nossa Procuradoria, para entendermos de fato como irá funcionar esse projeto por chancela e aí sim nós caminharmos aí, para a liberação da lei em si. Obrigado, Márcio. Eu queria agradecer, então, aos nossos palestrantes aí. Foi um momento muito rico, né? Uma manhã, com certeza, muito marcante. E fica bem claro, né, pessoal, que trabalha em cooperação, né? Um trabalho em rede que faz toda a diferença. Então, nós temos que unir esforços para que a gente realmente mude esse cenário. E os contadores, a gente está muito na mão de vocês, né? A gente pode afirmar isso, né? Para vocês terem um papel fundamental nessa agenda do bem, né? A gente acaba sempre reclamando que manda tanto imposto para Brasília que não nos volta. A gente pode ver isso hoje muito bem claro aqui com a palavra de todos os palestrantes. E aqui está uma forma desse recurso ficar no nosso estado, no nosso município. Por favor, amigo. Bom dia a todos, né? Primeiramente, sou o Giovanni Coelho, sou contador. Queria cumprimentar a doutora Marisa, nossa presidente, né, do nosso CRC, ao meu colega Loriberto, né, a gente já estudou junto, e ao doutor Marcelo, né, que representa a Receita Federal, uma instituição séria, né, que está aqui dando apoio aqui para a gente nesse dia. Então, vou tentar ser breve, tá, pessoal? Eu vejo que eu estou participando dessa esse é o segundo ano que participo aqui dessa reunião no núcleo da CID. Participei aqui ano passado, onde teve essa discussão. Um ponto que a doutora Marisa levantou é a carência, né,
da gestão desses projetos, a divulgação, tanto para as empresas como para os profissionais, né, de contabilidade. Aqui a Fiesc trouxe uma solução, né, o portal do Fundo Social. Fiquei conhecendo agora, achei muito interessante isso. Então, onde a gente, como contador de empresa, consegue saber quais são os projetos que estão, né, dentro de Santa Catarina cadastrados para fazer doação para o Pronas, Pronon, Desporto, né, que a gente tem bastante dificuldade. Já o FIA e o FEI é muito fácil, né? A gente tem cada município, né? Quase todos os municípios, eu vejo que tem o fundo da infância e da adolescência e o fundo do idoso. Porém, quando eu faço a declaração do imposto de renda de algumas pessoas, eu vejo que nem todas as cidades possuem o fundo da infância ou o fundo do idoso cadastrado junto à Receita Federal para a gente poder fazer a doação. Eu acho que aqui é um ponto muito importante. Até municípios aqui da nossa região. Em 2024, eu vi que não tinha fundo do idoso cadastrado lá para fazer a declaração do imposto de renda. Um segundo ponto as empresas do lucro real, né, quase todas elas que tiverem saldo a pagar de imposto de renda podem doar para o fundo da infância e da adolescência em Santa Catarina. Pode ser para o fundo do Estado, pode ser do seu fundo do município. Já os demais projetos, né, então, fica carente, né, de ter projetos habilitados, onde a gente sente essa carência muito. A gente estava tentando fazer uma doação agora no referente ao primeiro trimestre, a gente estava procurando projetos do Pronas e do Pronon. Pesquisamos, ligamos para vários hospitais, né, geralmente o Pronon é hospital, né, então a gente conseguiu, mas muito longe assim, para fazer uma doação. Já eu vejo que, para a declaração do imposto de renda da pessoa física, não é sobre o imposto a pagar que a gente pode doar, mas sim sobre o devido, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa semana, conversando com uma colega de trabalho, eu fiz a minha declaração do imposto de renda esse final de semana, Giovanni. Deu R$500 a restituir. Deu menos que no ano passado. Eu disse, que legal, deu um pouquinho para te restituir. E tu fez a doação para o FIA e para o FEI? Não. Eu disse, mas tu pode fazer, porque é sobre o devido, não sobre o a pagar. Mesmo tu tendo imposto a restituir, tu pode fazer a doação. Eu acho que isso, a gente, como contador aqui, eu vejo que em Indaial, Timbó, aqui tem bastante organizações, né, escritórios de contabilidade. Como o colega do SESCOM falou, hoje tem o dia D, talvez não estão todos aqui participando, né, mas a gente pode instruir essas pessoas que não é sobre o valor a pagar, mas sim sobre o devido, né, incentivar eles a fazerem essa doação. A gente vem captando muito pouco dinheiro mesmo, né, para o fundo do idoso e para da infância. Eu acho que a gente precisa trabalhar mais, os contadores, incentivar, sugerir, já levar a sugestão para o nosso cliente ou para o nosso amigo, que vá lá e faz a doação. O dinheiro está aqui do lado. E depois, a gente está pagando muito? Estamos pagando muito, mas a gente tem que cobrar não da Receita Federal, não da Receita Estadual. Nós temos que cobrar de quem? Dos nossos 16 deputados federais, os nossos 3 senadores, para eles fazerem uma gestão dos nossos recursos, né? Tanto a Receita Estadual como a Receita Estadual é uma instituição que vem fazer aquilo que está escrito na lei e nas instruções normativas. Mas a gente tem que cobrar dos nossos governantes fazer uma gestão séria do nosso recurso, porque a gente paga imposto 3 vezes, né? A gente paga imposto sobre a renda, a gente paga o imposto sobre o consumo e a gente paga o imposto sobre o patrimônio. Então, eu acho que a gente tem que cobrar lá de cima e não aqui de baixo. Obrigado, gente. Perfeito, Giovanni. Excelentes reflexões. Bom dia. Sou Israel, sou contador da Prefeitura de Indaial. Minha pergunta é o seguinte, quando, vamos dizer assim, a gente faz só na declaração, não é na folha de pagamento, e sim na declaração, né? Que muita gente acha assim, não, eu já posso doar mensalmente ou eu só faço na declaração anual. E é sobre o valor, como ele falou, o valor devido, né? Tipo assim, eu tenho a restituir, mas só se eu faço a completa, né? Aí vamos supor assim, eu faço isso só na declaração, né? E não mensalmente na folha. Porque o município ele já retém o IR, né? Do funcionário, ele já retém e já fica para o município.
ele não chega aí para a União. Aí o funcionário, ele quer às vezes doar, mas não sabe como doar, como tem que fazer. Isso é só na declaração anual, né? Quando faz a declaração. É isso? As duas coisas. É possível das duas formas. Eu não sei na esfera pública, né? Você está falando de um ente público, uma prefeitura. Não vou ousar responder aquilo que eu não tenho domínio, mas eu vou falar do meu exemplo pessoal. Eu faço doação todos os meses na minha folha de pagamento. Eu sou professora numa universidade e lá nos deram a opção de descontar todo mês X valor para doação, né? Para doações de um modo geral, infância, adolescência. Então, quando chega no final, no momento que eu vou fazer a minha declaração de imposto de renda, eu tenho X reais para colocar em deduções, porque eu todos os meses doei um pouquinho, então eu deduzo do meu imposto de renda, sei lá, 3 mil, 4 mil, 5 mil, quanto eu doei ao longo do ano. E no momento de fechar a declaração, eu ainda posso ir lá e dizer, agora eu quero mais 3 para a infância e mais 3 para a adolescência. Então, as duas formas podem ser feitas. Ali, outras formas, né? Eu tenho uma entidade muito importante que é habilitada, que é cadastrada, que pode receber recursos lá na minha cidade, São José. Eu posso doar diretamente à entidade e guardo o meu recibo e faço dedução na hora do meu imposto de renda. Então, tem várias formas. Eu não sei lhe dizer, porque é uma entidade pública, se esse desconto na folha, eu acredito que seja fruto de algum convênio, algum termo de cooperação. Não sei, não é a área que eu circulo. Mas, assim, na entidade privada, é possível descontar em folha também. Também. Na pública, eu vou ficar lhe devendo, porque eu não milito na área, eu tenho medo de falar besteira. Perfeito. Fechamos, então? Agradecer e passar. Opa, Loriberto. Eu também não vou na área pública, mas eu queria só dar um destaque. A presidente trouxe que quase 70% fazem pelo modelo simplificado. Mesmo ele fazendo, ele pode fazer a destinação durante o ano. Mas eu queria só fazer a ressalva, né? Ele não tem o benefício fiscal, o benefício tributário do desconto. Mas ele pode contribuir também, né? Se ele sentir isso no coração dele, como uma doação de coração, né? Mas, claro, a gente quer aproveitamento fiscal, então isso acaba, de certa forma, limitando. Giovanni, nem todos os municípios têm fundos instituídos por lei ainda. Essa é a razão. Tá? Santa Catarina tem, todos os municípios têm o fundo da infância, mas nem todos têm o do idoso, né? Por isso existe esse gap. E aí são decisões do município. O amigo do Leão tem trabalhado nisso também para estimular que se criem, né, esses fundos para todos os municípios e a gente consiga levar isso de uma forma assim universal para todos os municípios aqui de Santa Catarina. Tá? Fechamos? Opa. Só rapidinho, uma contribuição, uma sugestão. Como a instituição que eu represento, né, o Corpo de Bombeiros, a gente tem uma dificuldade gigantesca, e sempre tivemos, com o passar dos anos, de entender tudo isso, de saber exatamente quais os projetos que tem disponíveis para instituições como a nossa. Como o Gessé comentou, né, as pessoas que nós atendemos são aquelas pessoas que estão no chão, né, muitas vezes morrendo, né, sabem do impacto do nosso trabalho. Então, a sugestão é, talvez, como o prefeito falou, é no município que tudo acontece, né, a ponta, né, para termos, de alguma forma, instituições como a nossa, a APAI, bombeiros, hospitais, enfim, nós, principalmente, que temos uma dificuldade financeira importante, de termos um apoio do governo para nos mostrar os caminhos, para nos ensinar a fazer os projetos
e nos ensinar a prestar conta da forma correta, sabe? Porque, afinal de contas, imagina, em Indaial nós temos 70, 80 mil habitantes e temos uma organização não governamental que atende a situações de emergência. Imagina se o governo tivesse que botar essa instituição aqui. Qual a despesa mensal do governo para manter, assim como nós temos 32 outras unidades de bombeiros voluntários espalhadas no estado de Santa Catarina? Então, nossa, como seria importante o governo, eu imagino que deva ser o municipal, para nos dar um apoio através de alguém, eu não sei se isso é legal, né? Mas alguém, uma secretaria, que possa ir na instituição e dizer, tem esses projetos para vocês, nós vamos ajudar vocês a montar os projetos, vamos ajudar vocês a encaminhar esses projetos, para que a gente realmente tivesse eficiência nisso, sabe? Porque, com o passar dos anos, nós procuramos, inclusive, contratar pessoas que façam isso e tivemos experiências ruins. Tivemos experiências de pessoas que nos passaram calote, que fizeram... O FIA, o próprio Lei Rouanet, através da banda, 2 instituições, 2 empresas que nós contratamos, as 2 não foram transparentes ou, enfim, não alcançaram os nossos objetivos, tinham mais opções, necessidades ou intenções ruins, particulares, enfim, do que realmente o bem que aquele projeto faria para a instituição. Obrigado. Perfeito. Nós temos algumas iniciativas já nesse ponto, né? Nós temos a Fiesc, ela criou o Elabora Social. O Elabora Social é para dar um apoio às entidades que estão elaborando ou já fizeram um projeto onde nós trazemos especialistas para fazer um refinamento no projeto. Então, isso acontece em um dia, claro que é algo bem rápido, né? E no segundo dia a gente traz empresas, né? Indústrias, empresas, para as empresas conhecerem, opinarem, e também vai muito de encontro com aquilo que o Márcio falou, de ver se faz sentido e se são bons projetos. A gente fez isso ano passado, nesse ano a gente está revendo ainda um calendário, talvez não seja possível contemplar, né, em todas as regiões, mas é um projeto que a gente entende também que nós devemos estar contribuindo com esse trabalho de cooperação. Então, talvez não esse ano, mas com certeza o ano que vem a gente possa estar realizando uma edição aqui, se assim vocês acharem oportuno. Tá joia? Quero passar então para o Rogério, agradecer ao nosso anfitrião aí pelo dia de hoje. Bem, antes de fazer os agradecimentos, eu quero só comunicar que aqui esteve o Flávio Germano Bussi, prefeito de Timbó também, então, quer dizer, essa reunião se estendeu também para a cidade vizinha. Nós tivemos aqui a participação voluntária da imprensa, isso é bom, porque acaba fortificando bastante essa ação, né? Também, né, Lígia, acredito que esse material fica à disposição do pessoal, né? Foi feita a gravação, não sei se... São números importantes e nós temos que replicar. Então, se os senhores e senhoras puderem disponibilizar, nós vamos fazer o bom uso desse material para que tudo dê certo. Também entendemos, como empresa, como pessoa física, também entendemos a dificuldade de doar. Nós, no final do ano passado, não encontramos projetos ou programas aqui em Indaial em alguns campos, né? Fomos lá doar para Cascavel, doar para... e assim por diante. Então, muito do que poderia ser doado aqui em Indaial não foi porque não tinha condições. Até mesmo no esporte, né, Vanusa? Nós tivemos problemas, porque os projetos, muitas vezes, ou o próprio calendário, né, de captação acaba não casando certo com as doações das empresas e assim por diante, né? Lembrar que os empresários aqui eles estão bem unidos, principalmente as empresas de lucro real estão bem unidos e estão aqui juntos, tá? Eu nesse ato, acabo representando esses empresários e entendem e vamos dizer assim, são eternos defensores do bom emprego desse dinheiro dentro de Indaial, né? Então, eu queria também deixar isso bem claro. Quero agradecer aqui os senhores, né? Desculpe as falhas do protocolo, né? Mas o senhor Marcelo, Loriberto, né? O senhor Márcio, a senhora Marisa, né? O senhor Gessé Sandro. Também quero deixar aqui um agradecimento especial a todas as entidades, o Corpo de Bombeiro, a Casa da Amizade que esteve aqui, seus integrantes, né? Não falo nos nomes porque é capaz de esquecer algum,
Mas eu quero aqui agradecer especialmente a esse comitê que organizou isso tudo, né, que tem representantes dessas entidades. Eu vou citar 2 nomes, porque elas são o braço direito, né? Vamos dizer assim, eu tomo elas como braço direito, até, vamos dizer assim, até abuso da bondade, que é a Vanusa e a Lígia, né? Quero agradecer a Fiesc e a Prefeitura, né, a Secretaria, por disponibilizar essas pessoas, porque elas são conhecedoras, né, ou do processo ou do que está acontecendo aqui dentro, e nós precisamos realmente de porta-vozes que nos ajudam, né, a implementar. E toda vez que elas têm alguma dificuldade, elas também levantam a mão, né, e elas vão encontrar, dentro do possível, a contrapartida aqui da associação empresarial, né. Também creio que esse evento ele fez por merecer. Eu acredito que veio muita informação, trouxe credibilidade. A ideia é essa mesmo, trazer credibilidade. Penso também que os contadores como um todo também entendem que nós precisamos da ajuda, né, dos contadores, da associação e de todos eles, para que a gente consiga multiplicar, porque quer queira, quer não, dificilmente, para aquele que tem condições de disponibilidade, dificilmente ele acaba não buscando um contador. Então, é importante essa palavra. Eu tenho certeza que se o contador disser assim, olha, nós podemos, se eu fizer um DARF em separado, não vai custar mais caro para você, todo contribuinte vai fazer, né? E fica assim uma pergunta final aqui: o que vocês vão fazer agora, daqui para frente, para colocar em prática, né, para que a gente consiga realmente arrecadar mais, né? O que nós, como entidades, vamos realmente fazer a partir de agora para ter ótimos projetos, ótimas prestações de contas, né? E que todo o processo feche. A gente sabe que ainda existe um certo amadorismo em todo esse processo, né? É difícil realmente, como o cidadão ali falou, é difícil entender, é difícil saber como teria que se prestar uma conta, como entregar um projeto. O Vinotti também deu alguns exemplos. Vamos ver se a gente consegue, ao longo do tempo, minimizar isso e procedimentar, né? Na indústria a gente faz isso, faz procedimentos e tudo mais, e acaba, vamos dizer assim, todo mundo tendo um acordo, né, do que é certo, que é justo, que é correto. Muito obrigado a todos. Não sei se alguém mais tem alguma palavra final, senão encerramos esse evento. Muito obrigado.